Olá a todos, sexta aula de Shemuel. A última aula a gente parou com o sequestro do Aron, da Arca Sagrada. A gente falou que os Plishtim, eles pegaram a Arca e levaram lá para o local deles. A gente está no quinto Perek de Shemuel Aleph. E a gente também comentou que os Plishtim deixaram perante o rei deles, a estátua do rei dele, do deus deles, que se chama Dagon. Eles deixaram o Aron como se fosse que o Aron foi vencido pelo Dagon. O Dagon ganhou. Mas o que aconteceu? No dia seguinte, o Dagon estava caído nos pés do Aron. E aí eles levantaram e, novamente, no dia seguinte, o Dagon estava caído, mas dessa vez quebrou a cabeça e os braços do Dagon também se quebraram. Então eles decidiram tirar de lá o Aron, e foi aí que a gente parou da última vez. Mas, muito interessante, não é por aí que param os problemas dos Plishtim. Os Plishtim começou a ter uma doença pesada nos Plishtim. O Aron estava em Ashdod, certo? A gente falou que tinha cinco capitais, como se fosse o sistema governamental dos Plishtim. Era composto de 5 capitais e cada uma das 5 tinha tipo um ministro. E esses 5 eles comandavam paralelamente, né? Não era um rei, e sim eram 5 ministros das 5 grandes cidades, certo? Então o Aron estava numa dessas cidades que era Ashdod, bem perto da Ashdod atual. E aí o que aconteceu não foi só o problema com o Dagon, o problema, quando foi só o Dagon caiu, eles ainda continuaram com o Aron, não tem problema. O problema começou que os Ashdodim começaram a ter uma doença que o Tanakh chama de terrorim, que é uma doença intestinal. Tem discussão exatamente qual doença intestinal, mas é uma doença muito forte que leva à morte, inclusive. Então, eles começaram a ter essa doença, os Ashdodim, e eles acharam, na hora eles falaram, isso é por causa do Aron, que está aqui. Então, eles se reuniram e falaram, vamos tirar ele daqui, vamos mandar ele para outra das 5 cidades. E aí eles mandaram o Aron para Gat. Né? As 5 cidades, só para saber, são Ashdod, Ashkelon, Asa, Gat e Ekron. Certo? Então, eles decidiram, vamos mandar para Gat. Né? Gat Tel Safir, todos nessa região próximo a Ashdod e Ashkelon, só que Gat fica um pouco mais para dentro da inland, mais para o leste, certo? Então, eles deixam lá, mas o que acontece lá também? Mesma coisa acontece em Gat e começa a ter essa mesma doença em Gat, doença de terrorim. E aí eles mandam para Ekron, para a terceira cidade, mas os Ekronim, eles já tinham, os Ekronim, né, os habitantes de Ekron, eles já tinham escutado o que tinha acontecido em Ashdod, em Gat. Então, quando chegou lá o Aron, eles já começaram a reclamar, tal, não sei o quê. E aí eles decidiram botar o Aron num lugar aberto. Eles botaram o Aron e, pelo jeito, no total, o tempo que ele ficou lá foi 7 meses, fala o Tanakh, e a gente começa o sexto Perek, certo? Agora, o problema é que continuava tendo doenças lá, então eles se juntaram e falaram, vamos devolver para o seu local. Eles chamaram lá os Kosemim deles, os magos, falaram, como que a gente faz para tirar essas doenças? Vamos mandar embora esse Aron. E daí os magos falaram, vamos ver se realmente, isso que a gente vai fazer, para saber se realmente essa doença está vindo por causa do Aron. Ou seja, eles ainda não estavam convencidos, mesmo com tudo que tinha acontecido,
eles ainda não estavam totalmente convencidos de que todas essas coisas veio por causa do Aaron. Eles falaram, vamos fazer uma coisa bem difícil de acontecer. O que a gente vai fazer? Vamos pegar uma carruagem nova, diferente do carro zero hoje, que está em melhor condição. Uma carruagem nova, provavelmente era um pouco mais enferrujada no começo, até começar a andar, ela precisava de um pouco mais de força. Então, vamos pegar uma carruagem nova, e junto com isso vamos pegar 2 vacas que são ainda... que estão amamentando ainda, ou seja, são vacas jovens, né, bezerros, e vacas que nunca ainda, elas são jovens, elas nunca carregaram nada na vida delas, ou seja, vai ser difícil para elas carregar essa carruagem nova. E mais ainda, vamos botar os pais dessas vacas, desses bezerros, a mãe, no qual eles amamentam dessa mãe, vamos botar eles na casa lá onde eles moram, lá no Refet Bakar, né? no estábulo, não sei se é essa a palavra para vaca, mas lá onde deixam as vacas. E aí vamos ver se a vaca, ela vai, se essas vacas elas vão voltar para os pais ou se elas realmente vão carregar em direção a Israel. Em direção a Israel ainda tinha mais uma dificuldade, que Israel estava habitando nas montanhas, né? Então, geograficamente, em Israel a gente tem a praia, depois você tem a Shefelá, o que chama de Shefelá, que é a planície, e depois começam as montanhas, certo? E aí Israel estava habitando as montanhas e os Plishtim, eles estavam habitando a Shefelá, a planície. Eles tinham conquistado a maioria da planície. E aí, vamos ver se elas vão sozinhas, elas vão ter que subir. Além de todas as dificuldades que a gente falou até agora, vai ter mais uma dificuldade que elas vão ter que subir. Certo? Mas, para ter certeza que vocês vão se curar caso isso acontecer, leva junto com o Aaron, põe junto com o Aaron de uma maneira merubá, de uma maneira honrosa. Eles botaram formas de intestinos, né, para simbolizar essa doença. Eles botaram 5 desses de ouro, que simbolizando que cada um das 5 cidades está doando um intestino de ouro, como se fosse para ir embora a doença. É uma questão um pouco mais supersticiosa que esses magos falaram. E aí eles fizeram isso, realmente, e assim que botaram as vacas lá, com o Aaron pesado, ouro pesado na carruagem, as vacas começam a andar e começam a ir em direção a Bet Shemesh. Bet Shemesh era meio que na fronteira, exatamente no começo dessas montanhas, a área perto de onde o Shimshon tinha batalhado com os Plishtim, né, porque essa é meio que a divisa, né, dos Plishtim e de Am Israel, o começo das montanhas. Então elas começam a ir em direção a Bet Shemesh, mas os Sarnei Plishtim ainda não estão convencidos. Eles seguem a vaca todo o caminho, por vários quilômetros, uns 10 quilômetros, eles seguem essa vaca e elas chegam até Bet Shemesh. E aí, quando eles realmente veem que elas foram até Bet Shemesh, eles voltam e vão para casa. Então, realmente deve ser que foi isso mesmo. Agora a gente chega na história do Aaron voltando para Israel. Né? Então é interessante que esses 2 capítulos, o capítulo Rei e o capítulo Vav, eles focam nessa história do Aaron, o que aconteceu com Aaron durante esse tempo. Meio que sai da história de Am Israel um pouco e foca no Aaron. Mas quando o Aaron, o Yoshua Bet Hashimshi, chegou o primeiro campo indo para Bet Shemesh, era de uma pessoa chamada Yoshua, o morador de Bet Shemesh, e ela chega nesse campo dele e para lá essas vacas com a água lá, com a carruagem. E aí as pessoas viram lá, as pessoas de Bet Shemesh viram, chegou,
ficam extremamente felizes. Uau, vamos fazer uma festa! Eles pegam a carruagem, eles destroem ela, fazem um misbeach com ela, usam a madeira para fazer um misbeach, e pegam essas vacas para trazer korbanot para Hashem, ficam muito bem felizes, começam a dançar com o Aron, mas uma grande tragédia acontece. Só que isso ficará para amanhã, se Deus quiser, quinta-feira.